Glórias a Deus, que hino lindo, que letra maravilhosa. Parece que Deus novamente falou comigo. Aleluia. Porque quando Deus me encontrou, me encontrava nessas circunstâncias, sem esperança. Mas Deus é misericordioso e Ele está no controle. Quero aqui mais uma vez fazer uma deferência ao Darley, porque ficou 8 anos conosco ali em Santiago. Ele, a Genesi, e ali veio a Sofia junto com eles aqui para São Martinho. Deixou pegadas muito bonitas na cidade de Santiago. Deus usou ele lá, meus amados, e deixou um bom testemunho por onde quer que passou. Isso é bênção, meus amados. Aleluia. Ele cooperou em todos os lugares lá. Cooperou no louvor, na pregação. Deus usou Darley lá. Aleluia. E muito mais do que isso, foi um bom testemunho. Aleluia. Glórias a Deus. A sua vida no seu dia a dia era a mesma vida que ele tinha no altar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu vou ler com os amados uma palavra. E ontem, enquanto eu me preparava para trazer essa mensagem, o Senhor falou ao meu coração. E o Senhor me mostrou alguém aqui especial que o Senhor irá falar nesta manhã. Aleluia, porque a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela é poder. Ela é poder. Todas as palavras que saem da boca de Deus nunca retornam para Ele vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. Nessa manhã, Deus marcou um encontro com alguém aqui. Tem alguém hoje que vai ser renovado pela presença do Todo-Poderoso nesta manhã. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia. Convido os amados irmãos para nós estarmos lendo o Evangelho segundo São Lucas escreveu no seu capítulo 19. É uma passagem bem conhecida dos amantes da Bíblia, que fala de Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Lucas foi um médico que andou com Paulo no momento mais difícil nas prisões em Roma. Lucas andou com Paulo e ele vai deixar para nós esse evangelho. E ontem, enquanto eu meditava na palavra, eu via a precisão cirúrgica que esse homem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Sente glorificando ao nome do Senhor nesta manhã. E
E nesta manhã o Senhor me deu essa palavra, me deu um título para essa mensagem, que é Atraindo o Olhar de Jesus. O que atrai o olhar de Jesus para nossas vidas? O que chama a atenção do Senhor para nós? Nós somos tão pequenos, somos falhos, e o Senhor, na sua grandeza, Ele olha para nós. A Bíblia diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E essa história se passa numa cidade chamada Jericó. Jericó fica a 27 quilômetros de Jerusalém. É a cidade mais baixa do mundo. Ela fica 780 metros aproximadamente abaixo de Jerusalém. Ela fica muito próximo do Mar Morto. É a cidade mais antiga. Mais de 5.000 anos aquela cidade existe. O seu nome significa perfumado. Aleluia. Mas no tempo de Jesus, essa cidade era uma cidade próspera, era uma cidade comercial, eram rotas, havia várias passagens ali, e todas as pessoas que passavam por aquele lugar tinham que pagar um imposto naquela cidade. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Vejam só, meus amados, esse primeiro versículo. Jesus ia entrando em Jericó e ia passando. Antes de nós virmos para cá, o Senhor, Ele já falou conosco. Não foi nem agora pela manhã, de repente foi durante a semana que Deus vem trabalhando o nosso coração, porque o nosso coração é que nem uma terra, tem que ser preparada. E o Senhor vai trabalhando durante a semana, vai mostrando para nós coisas que muitas vezes precisamos mudar. É muito fácil eu querer que o irmão mude, mas é tão difícil eu querer mudar, porque vai exigir de mim coisas que às vezes não quero me desapegar. Mas nessa manhã o Senhor está aqui, aleluia, para aliviar o teu fardo, porque a Bíblia diz, e Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. E Lucas, quando coloca essa passagem de Zaqueu, nós não encontramos nos outros evangelhos essa passagem, somente aqui. Vejam, meus amados, que Lucas, quando escreve anteriormente no capítulo 18, ele vai falar da parábola do fariseu e do publicano. Duas pessoas que chegaram na igreja. O fariseu, conhecedor da lei dos profetas, conhecia a Torá e os profetas toda, de cor e salteado. Mas diz que ele entrou na igreja e foi ali, em vez de se humilhar na presença do Senhor, ele foi se justificando a sua santidade, das obras que ele fazia, e que ele era justo e homem bom. E ele olha com desprezo para o publicano. Eu não sou que nem esse publicano que aí está. Aleluia. Mas Jesus vai dizer que o publicano nem sequer levantava os olhos e dizia: sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus vai dizer que este homem saiu dali justificado, porque ele se humilhou na presença do Senhor. E Jesus vai dizer no Evangelho que todo aquele que quer se levantar, aleluia, será humilhado, mas aquele que se humilhar será justificado na presença do Senhor. Também anteriormente vemos aqui a passagem do jovem rico. Quando Jesus estava indo para Jericó, ele encontra esse jovem que ele queria andar com Jesus, mas ele era um homem rico, tinha riquezas,
propriedades. Para aquela época ele era uma pessoa muito abastada. E da mesma forma que o fariseu chegou no templo para orar, esse homem começa a se justificar, porque começou a citar a lei, os mandamentos, que eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus vai dizer: se cumpre a lei, então faça isso. Pega dos teus bens, vende todos, reparte, vem e segue. E a Bíblia nos diz que esse jovem não quis fazer isso, porque ele tinha muitos bens, estava apegado ao material. Veja, irmãos, que essas mensagens, como está colocado aqui, Lucas vai preparando para nos mostrar essa história, que foi uma diferença na vida desse homem. Só de estar contido na Bíblia o nome Zaqueu, veja que Zaqueu significa pureza, a pessoa pura, aleluia, inocente. Mas nós vamos ver aqui que no decorrer dessa pregação, que não era assim na vida de Zaqueu ainda, mas iria ser. Jesus estava indo em direção a Jericó, e no caminho ainda ele encontra um cego parado ao caminho, e ele vê aquela multidão passando, e Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, e a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. E Bartimeu, naquele momento, ele não se conteve, começou a adorar o Senhor: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E ele começou, e a multidão o atrapalhava, a multidão não deixava que Bartimeu chegasse em Jesus, mas ele seguiu adorando ao Senhor. Veja, ele não tinha visão, mas ele seguiu adorando. Que Jesus disse: eu vou ter que parar, esse homem não vai cessar de me chamar. E Jesus para e pede para que tragam Bartimeu até ele. Veja, meus amados, o que atrai os olhos de Jesus para a nossa vida? Adoração atrai. E ele chega em Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? O Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas necessidades. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, não temos como esconder nada do Senhor. Mas o Senhor quer ouvir de nós a nossa necessidade. O Senhor quer ter comunhão com nós. Não é só meramente dar. Jesus quer ter comunhão com nós. Ele quer sentir você bem de pertinho. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor vai trabalhando no nosso coração. E aqui Zaqueu, a Bíblia nos diz que a primeira característica de Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Veja, nós tínhamos dois tipos de cobradores de impostos naquele período, que eram os publicanos, e Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele não chegou naquele local, naquele posto de chefe dos publicanos pela sua meritocracia, não, foi por cobrar pesados impostos e trabalhar para a coroa de Roma. Ele era mal visto pelos demais judeus daquela época, justamente porque ele era impiedoso para cobrar. Porque se ele não fosse impiedoso, ele não teria chegado a esse posto de chefe dos publicanos. Os romanos, eles eram trabalhados desde criança para irem para a guerra. A maioria deles não tinham escrúpulos para matar, para judiar, para subjugar uma nação.
Então ele queria pessoas que tivessem essa característica de se submeter a um regime, e mesmo que fosse com seus familiares de sangue, impor esse regime. E quando ele encontrava alguém assim, ele colocava na liderança. Veja, meus irmãos, que Zaqueu, neste momento, quando ele decide, e depois nós vamos entender o porquê disso, dos detalhes que está contido aqui na palavra, nós podemos entender o porquê que Zaqueu agiu dessa forma. E Zaqueu ficou muito rico cobrando impostos, mas ele entrou num dilema, porque ele não era aceito de maneira alguma pelo seu povo. Ele não era aceito, era considerado como fosse um ladrão. E não tem coisa que mais dá aversão no nosso meio que uma pessoa com essas características de ladrão. Ninguém quer estar perto, todo mundo desconfia, ninguém quer ter contato. E outro detalhe que Zaqueu não entendeu naquele período, mas depois Zaqueu viria a entender no decorrer da sua vida. O Império Romano queria traição, mas não queria o traidor. Ele era um traidor. A sua traição servia a Roma, mas Roma não acreditava nele. Então, dos dois lados, ele estava oprimido. Um lado pela sua aceitação com seus familiares e seu povo, ele não tinha. E do outro, a opressão de Roma, que não queria ele também, mas queria usar ele para um fim que interessava a Roma. Porque Roma construía palácios, vivia regaladamente, mas dependia do imposto que era tirada daquelas nações que estavam subjugadas por Roma. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 3 que Zaqueu não conseguia ver Jesus porque era de baixa estatura. Essa característica que Lucas faz questão de mencionar na palavra, que ele era de baixa estatura, nós podemos ver que ele era desprezado no meio do seu povo. Naquele período da história, o povo judeu tinha em média 1,65 a 1,70 de altura. Era um povo relativamente baixo. E Zaqueu deveria ter entre 1,45 ou 1,50, ou não tivesse menos do que isso também. E Zaqueu deve ter tido algumas dificuldades durante a sua vida, em virtude dessa característica física dele, que é o primeiro obstáculo que ele encontrou, foi conviver com a sua baixa estatura. E Zaqueu, ele quis então, e a gente vê isso no nosso dia a dia, que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de aceitação, não se aceita da forma como é, e começa a buscar em coisas realizações, em ter. A Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é o mal, é o verdadeiro mal da raça humana. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E nós vemos que esse homem, ele ficou rico subjugando o seu povo porque ele tinha uma ferida na sua alma. Aqui é que eu quero chegar. Ele carregava consigo uma ferida em virtude de não ter uma aceitação. Veja que Lucas, ele faz questão de revelar determinados detalhes para mostrar que havia algo nesse homem que lhe incomodava. E veja, meus irmãos, que ele não conseguia ver Jesus justamente pela sua baixa estatura. O cego Bartimeu não via Jesus porque não tinha os seus olhos biológicos funcionando, mas Zaqueu tinha, mas não via a Jesus. E veja que esse momento de Zaqueu é um momento derradeiro na vida dele, porque Jesus estava subindo para Jerusalém, porque ele ia ser apresentado como
expiação pelos nossos pecados. Às vezes nós temos a oportunidade, e a oportunidade bate à nossa porta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E Zaqueu, ele sabia, e ele tinha, que ele não era feliz da maneira como ele vivia. Apesar de ser um homem rico, de ter muitas coisas, posses, acesso a tantas coisas, mas Zaqueu, ele era infeliz. Ele não tinha uma realização, porque durante toda a vida ele produziu para ter e nunca viveu para ser. Ele acumulou coisas, ele acumulou riquezas, mas ele não tinha alegria de conviver com seus irmãos. Faltava alguma coisa para Zaqueu, mas isso que lhe faltava, ele precisava de uma transformação. E ele, vendo aquela multidão que andava com Jesus, centenas de pessoas ou milhares de pessoas naquele lugar em Jericó. Jericó é uma cidade grande, e ele queria ir ter com Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria a mudança, mas ele jamais conseguiria chegar. Então ele olha para uma figueira brava, que é um zicômoro, que em hebraico quer dizer shikmah. O que é shikmah? Shikmah é a palavra hebraica para reabilitação. Zaqueu entendeu que ele não teria como falar com Jesus pela multidão que apertava Jesus. Então ele decide: eu não tenho como falar com o mestre, mas então eu vou enviar para ele uma mensagem. Esse homem, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele é levado a subir em uma figueira. E quando ele chega naquela figueira, ele está lá em cima. Veja, meus amados, Jesus entendeu a mensagem de Zaqueu. Zaqueu está lá em cima dizendo: Senhor, eu estou te adorando. Senhor, eu quero ser reabilitado. Senhor, eu tenho tudo o que a vida pode dar, mas eu não tenho a tua presença. Eu sou um pobre rico, Senhor, eu não tenho nada. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E Jesus vê aquela mensagem. A Bíblia diz que Jesus ia passando, ele não tinha... A Bíblia nos relata aqui, o autor nos deixa claro que ele ia passando, ele não ia ficar em Jericó. Mas quando Zaqueu dá para ele aquela mensagem, dizendo que quer ser reabilitado, ele vai parar embaixo daquela figueira. E pela primeira vez na vida de Zaqueu, alguém vai olhar ele de baixo para cima, porque ele era sempre visto de cima para baixo. E Jesus fala para ele: Zaqueu, veja, meus irmãos, Jesus está passando, e Jesus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Não é um número, não é um CPF. O Senhor conhece o nosso nome. A Bíblia nos diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E esse nome é escrito ali, e o Senhor conhece cada um de nós. O nosso nome, o nosso sobrenome, as nossas peculiaridades. Não temos nada como esconder de Deus. E Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No momento que Jesus chega na vida de Zaqueu, e Zaqueu, neste momento, ele desce rapidamente daquela figueira e chega aos pés do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele recebe o Senhor com grande júbilo, alegria no seu coração. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, pastor
pastor Norberto dos Santos Dutra, é daqui dessa região também, os Dutra, né? Eu estava com a minha vida destruída. Aquele dia que eu passei à frente, já vão fazer 23 anos, parece que foi ontem. E o Senhor me quebrantou naquele dia. E o Senhor fez eu enxergar as minhas mazelas, minhas dificuldades. E o Senhor, naquele dia, eu aceitei a Jesus, no ano de 2002. Aleluia. Mas vejam, irmãos, que mesmo assim, mesmo Jesus aceitando Zaqueu, os que estavam à volta deles, os religiosos, olharam para ele, mas ele não conhece que ele é um pecador. É fácil julgar os outros. É fácil nós olhar os outros com aquilo que nós temos de pior, mas nós olhamos com aquilo que temos de melhor. Mas Zaqueu resolveu aproveitar a oportunidade. Zaqueu decidiu libertar-se naquele momento, receber a Jesus. Alamaná Suriandarabagai. Nessa manhã o Senhor está falando conosco aqui. O Senhor me mostrava ontem uma vida aqui neste lugar, uma pessoa que está vivendo um grande dilema na sua vida. Está enfrentando algumas lutas, está sofrendo, mas nessa manhã o Senhor vem com uma palavra de esperança neste lugar, porque o Senhor é aquele que nos levanta, é aquele que ressuscita o que já morreu. Quando ele chegou no túmulo de Lázaro, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. E o Senhor manda mover a pedra, porque o Senhor, Ele é o dono da vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor, Ele chega para Zaqueu, vai à sua casa. Zaqueu vai fazer uma revelação para o Senhor, que ele está devolvendo aos pobres a metade dos seus bens. Ele tem uma atitude, aleluia, ele tem uma atitude, uma decisão. Ele está adorando ao Senhor, naquele momento ele está adorando aquele que vive e reina para todos sempre, aleluia. E o Senhor sabe quando Ele é adorado. Quando nós estamos adorando ao Senhor aqui neste lugar, quando nós estamos aqui na presença do Senhor, nós não deixamos passar essa oportunidade de adorar, de exaltar, de glorificar, de louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. O seu reino jamais terá fim. Alamaná Suriandarabagai. Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o que criou todas as coisas pela força do seu poder. Ele criou as coisas do nada. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Aleluia. E nessa manhã o Senhor está falando com alguém aqui neste lugar, alguém que chegou aqui sem esperança nessa manhã, que está passando por lutas, por dificuldades, está batalhando, não está encontrando uma saída, mas nesta manhã o Senhor marcou um encontro contigo aqui neste lugar, porque o Senhor está dizendo: filha, Alamá Suriandarabagai, eu me importo contigo, filha. Eu estou aqui nesta manhã para dizer que eu sou o Senhor da tua vida. Eu tenho a última palavra. O Senhor está dizendo: filha, eu tenho a última palavra para a tua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque eu sou o Senhor da tua vida, diz o Senhor.
abre os teus ouvidos para os ouvidos espirituais, abre os teus olhos e tenha a visão do Senhor nesta manhã. O Senhor vai te dar novos olhos, você vai começar a contemplar as maravilhas do Senhor. Você não vai ver mais com os olhos humanos, limitados. Não, você vai ver agora com os olhos do Senhor. Aqueles olhos que nos levam além da nossa capacidade humana, física, limitada. E vai começar a ver os milagres do Senhor na tua vida. Aleluia. E vai começar a ver as maravilhas do Senhor. Vai começar a ver os sonhos e projetos que o Senhor tem na tua vida. O Senhor irá abençoar o teu caminho, diz o Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados, durante um tempo da minha vida, eu não servi ao Senhor. Mas o Senhor, Ele me separou desde o ventre da minha mãe. E eu fui por caminhos que escolhi. Quis viver daquela forma. E andei por caminhos difíceis, lugares áridos, que me trouxeram um grande prejuízo. E por milagre do Senhor e bondade do Senhor, a minha vida foi poupada. Uma vez uma munição 9mm passou a milímetros da minha cabeça. Eu só senti o calor daquela munição passando entre os meus olhos. Eu estava no Rio de Janeiro e eu estava tirando um serviço e teve um assalto a um taxista, e o taxista invadiu o quartel com seu táxi porque ia ser assassinado naquele assalto. E quando ele entra, ele bate no portão da guarda e começa uma luta corpórea com aqueles assaltantes. Um deles sai para fora e começa a dar tiro no taxista, não consegue acertar, e os tiros me acordaram. Eu me levantei e fui correndo para ter uma reação. E quando eu chego na porta para sair para fora, uma mão me segurou no meu peito, e naquele instante passou aquele tiro de 9mm que o adjunto tinha dado para acertar os assaltantes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus na nossa vida. Eu tive esse livramento de morte na minha vida. Eu não estava ainda no caminho do Senhor, mas existiam os joelhos orando por mim quando eu estava longe de casa. Às vezes nós estamos orando por filhos, por familiares, e não estamos vendo o milagre de Deus, mas o milagre está acontecendo. O milagre está sendo gerado. Aleluia. Independente que nós estejamos vendo com os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos físicos não veem o que o Senhor está fazendo. O Senhor está dando livramento para alguns jovens aqui nessa cidade. Eu não conheço quase ninguém aqui. Conheço o Darley, conheço a Genesi, mas eu sei que o Senhor tem jovens nessa cidade. Tem filhos, netos de pessoas que estão aqui na casa do Senhor, e que Deus está dando livramento. Nós tivemos um acidente há poucos dias atrás aqui nessa região com um ônibus. Teve uma menina que é conhecida nossa, parente do pastor Moraes aqui de Campo Novo, que ela ficou bastante machucada, mas o Senhor guardou ela, porque tem joelho. Meus amados, a nossa oração pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos diz, Davi vai fazer essa afirmação, que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Independente de como esteja a tua vida, independente da fase que você está enfrentando, saiba que o Senhor, Ele é poderoso, que o Senhor está cuidando de você assim como cuida de mim. E no momento certo Deus vai te levantar. Deus vai levantar aquele filho, aquele neto, aquele familiar que não está na casa do Senhor. Eu digo isso porque eu criei os meus filhos dentro da casa do Senhor. Uma parte deles não está, pastor, mas eu continuo orando.
e eu tenho visto milagres acontecer. Eu vejo Deus trabalhando na vida deles. Deus não trabalha na velocidade que nós queremos que Ele trabalhe, porque Deus não trabalha no cronos humano, é no kairós de Deus. É algo sobrenatural, meus irmãos. A gente quer que tudo seja para ontem, no aquele imediatismo, mas Deus não age dessa forma. Deus não trabalha dessa forma, mas Ele não cessa de trabalhar, Ele não cessa de fazer. E eu tenho visto os milagres de Deus na vida dos meus filhos, pastor Getúlio. Que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Imagina só, meu irmão, esse universo é gigantesco. A terra é como escabelo dos pés para o Senhor, é nada. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor inclina seu ouvido para ouvir a nossa oração. O Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir. Mas nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que ter uma vida de intimidade com o Senhor. É tão maravilhoso quando nós começamos a ver os milagres do Senhor. Eu sou milagre do Senhor. Fui desenganado quando era criança, mas aqui estou. Eu me lembro que eu tinha 18 anos e quando eu fui consultar ao médico, ele disse para mim que eu não poderia ser militar. E meu sonho era ser militar. Não, você não pode ser militar. Você tem problema grave. Você não vai conseguir isso. Mas eu sonho que sou motorista. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Não, você não pode fazer isso. Está longe do teu alcance. Você não pode nem fazer concurso, não faça isso. Mas Deus é que está no controle. A última palavra é do Senhor. Não desrespeitando e desmerecendo a medicina e todos os médicos que trabalham na área da saúde. Mas a última palavra é do Senhor. Eu não só fui motorista, saí do exército com categoria E, mas dei aula para muitos e formei muitos motoristas. Deus é maravilhoso. Às vezes o prognóstico para a nossa vida é contrário. Deus, Ele gosta muitas vezes, né, de pegar aquilo que não é, aleluia, e provar para aqueles que acham que são alguma coisa. Deus não olha nós com os olhos humanos. Samuel, quando vai ungir Davi a rei, ele chega na casa de Jessé. Deus designou ele para ir até a casa de Jessé. Estou encerrando, meus irmãos. E os filhos e os mancebos de Jessé eram todos homens de guerra, eram homens fortes, preparados, valorosos. E Samuel chega e vai passando de um a um. E o Senhor diz: não é nenhum desses. E Samuel fala para Jessé: acabaram os seus mancebos? Mas para a vergonha de Jessé, que desprezava Davi, porque o trabalho de pastor naquele período era um trabalho desonroso. Davi nunca tinha sentado à mesa para comer com seus irmãos, diz a tradição judaica, que nunca sentou. Mas quando Jessé pergunta para ele, esse homem tem que se humilhar. Não, tem um ainda que não está aqui. Tem um ainda que não está aqui conosco. Então, ninguém vai assentar à mesa sem que ele esteja aqui. E manda chamar Davi. Aleluia. Veja como é Deus. Deus se importa conosco. Deus pega aquilo que não é e transforma, para que ninguém se glorie nas suas obras, mas é o Senhor que é poderoso e tremendo para abençoar. Foi assim na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ele se despojou da sua vida, ele se despojou da sua riqueza e resolveu e tomou uma decisão. Aproveitou a oportunidade que ele tinha naquele momento. E se não fosse naquele momento, ele não teria outra oportunidade. Veja só, meus amados, porque Jesus estava indo para ser expiado, para ser levado ao madeiro para expiar pelos nossos pecados. Meus amados, vamos orar, Darley? Podemos orar? Amém?
Convido aqueles que podem e ficarem em pés mais uma vez. Vamos estar orando neste momento. Nessa manhã o Senhor marcou um encontro com nós. E é sempre na simplicidade que Deus trabalha. Deus não precisa de grandes coisas para fazer milagre. É na simplicidade. Mas nós temos que nos esforçar para fazer o melhor para Deus. Nós temos que trabalhar com excelência, assim como o Darley trabalha aqui com bastante dedicação e excelência para o Senhor. É isso que Deus espera de nós no reino do Senhor. Que nós nos dediquemos e trabalhemos com excelência para o Senhor. Diz que excelência dá para ser figurado da seguinte forma: uma pessoa que chegou numa casa e pediu um copo de água. Uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bom, e ele esperava receber uma caneca dessa aqui, ó. Nem Salomão tomou uma água numa taça tão linda como essa. Diz que ele chega nessa casa e uma senhora muito humilde vai receber ele, e ele pede água para ela, e ela vai lá dentro da sua casa, pega a água, só que não é uma taça como essa, é uma canequinha de alumínio toda amassada pelo tempo, desgastada, mas ela está areada por dentro e por fora. Aleluia, ela está fazendo o melhor com o que ela tem, com aquilo que está ao alcance dela. Isso é trabalhar com excelência. Nós não podemos ter os melhores instrumentos para agradar a Deus, mas nós temos que nós temos que fazer aquilo que tem de melhor em nós, nos dedicarmos. Vou convidar os irmãos, aqueles que querem chegar aqui à frente neste momento. Estaremos orando. E eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui nessa manhã. A palavra do Senhor nunca retorna vazia para Ele. A mensagem que o Senhor mandou aqui nessa manhã, falando sobre Zaqueu, Ele está dizendo: filha, aleluia, eu te conheço, eu sei quem você é, eu vou abençoar a tua vida, diz o Senhor. E nós podemos dar um passo de fé nessa tarde, nesse momento, e estarmos orando ao Senhor neste momento, pedindo para Ele o milagre. Aleluia, bendito seja o teu nome santo e glorioso, Senhor. Aleluia, oh glórias a ti. Eu não sei o nome dessa moça. Qual é o nome dessa moça? De Rosa? Rosângela. Eu não te conheço. Mas o Senhor ontem, quando estava preparando essa palavra, o Senhor me mostrava alguém aqui nessa cidade, Darley. Alguém que o Senhor está há vários dias, aleluia, há vários dias trabalhando, há vários dias, aleluia, trabalhando o coração, porque o Senhor conhece a tua realidade, Rosângela. O Senhor sabe as tuas dificuldades. Nessa noite, nessa tarde, o Senhor mandou eu até aqui para te ratificar, para confirmar que o Senhor está na tua vida e que as dificuldades que tu está passando agora, neste momento, as limitações que tu estás tendo, elas são temporárias na tua vida. E o deserto que tu estás passando, diz o Senhor, eu te darei água nesse deserto, eu te darei alimento nesse deserto, tu não ficarás desassistida, diz o Senhor. Eu estou nesta manhã dando para ti, aleluia, o alimento que você necessita, que é a palavra do Senhor, aleluia. E nessa manhã o Senhor te diz: filha, aleluia, tão somente crê em mim, permanece na minha vontade, diz o Senhor, porque o milagre está sendo feito na tua vida. Senhor, nessa manhã nós chegamos diante da tua presença, ó Pai, e estamos aqui, Senhor, na cidade de São Martinho, ante grandes coisas o Senhor já fez neste lugar, Pai.
Tu és um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Todas as coisas estão ao teu alcance, Senhor. Nada passa desapercebido aos teus olhos. Tu nos conheces, Senhor. Tu sabes, ó Senhor, a nossa realidade. Tu sabes, ó Deus, meu Deus, as nossas dificuldades, limitações. Nessa manhã, Senhor, vai derramando da tua graça sobre este lugar, do teu poder, Senhor, da tua autoridade, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está caído, Senhor. Renova as forças do teu povo, Senhor, nesta manhã, Pai. Continua trabalhando através dos teus servos, usando para a glória do teu nome. E São Martinho, Senhor, é tua, Senhor. Essa cidade é tua, Senhor. Cada habitante dessa cidade, Senhor, é teu, Senhor. Cada milímetro deste lugar, cada localidade é tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu, como profeta do Senhor, eu digo: São Martinho, Senhor, é teu, aleluia. E o Senhor irá trabalhar profundamente nessa cidade e estará derramando do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Alamar Surianda Arabagai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, usa o teu povo, Senhor, com poder, graça e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glórias ao nome.